Caros confrades, reunidos aqui no Convento da Penha, com satisfação nós partilhamos esta Eucaristia com tanta gente que nos acompanha através do Facebook, do Instagram e também do nosso canal do YouTube, estendendo assim a missão e a abrangência do anúncio do Evangelho a partir aqui do Convento da Penha. Isso é um dom de Deus. Aliás, nesses tempos pandêmicos, nós estamos tentando resgatar ou aproveitar aquelas condições que nos são dadas, que inicialmente parecem desfavoráveis, mas comportam em si grandes possibilidades. Por exemplo, na homilia, logo depois que o Evangelho é proclamado, normalmente na vida das comunidades, na vida das igrejas, alguém toma a palavra e diz aquilo que refletiu, que partilha a reflexão. Então, normalmente, uma pessoa só fala na homilia. Mas na raiz da palavra, homilia é conversa familiar. Então, nesses tempos pandêmicos, às vezes nós podemos encontrar a família reunida. Eu espero que aí, do lado de lá do vídeo, haja famílias reunidas. Então, a família pode conversar sobre o que ouviu. Então, se na igreja não dá, pela configuração espacial da igreja, se a missa tem que demorar no máximo 1 hora, então, às vezes, as famílias conversam e conversam bastante, é bom que conversem. Então, aproveite esse momento agora para conversar. De que maneira essas palavras proclamadas iluminam a minha vida, a vida do meu núcleo familiar, a vida da minha casa? De que maneira essas palavras proclamadas, elas lançam luzes, elas revigoram, fortalecem, trazem alento para nós? Então, é a ocasião oportuna. Então, isolados nas nossas casas, nós podemos aproveitar esta ocasião para viver o que a homilia de fato diz. A homilia é uma conversa familiar. Então, a partir aqui desta família, a família dos freis do convento, ofereço alguns pitacos, algumas dicas, algumas indicações do que podemos observar nesses textos lidos. O profeta Jeremias, que nós ouvimos na primeira leitura, ele tem assim alguns elementos na sua vida muito instigantes. Primeiro, que ele foi escolhido bem jovem e desde o início falou: eu não sou capacitado para isso não. E nós então cansamos de cantar: antes que te formasses dentro do seio da sua mãe, eu já tinha te escolhido. Esta é a convicção que move o profetismo de Jeremias. Jeremias é o profeta e vive essa escolha do Senhor. Deus nos escolheu para vivermos o profetismo. Esta é a experiência que a gente bebe da experiência de Jeremias. E ele sempre resistia. Ele falava: eu não sou capacitado, o que eu vou fazer? Eu sou ainda muito jovem. E Deus confirmava a sua missão. Então, esta dica é interessante. Viver o profetismo, ainda que nós não nos consideremos capacitados, mas Deus nos capacita. Deus nos escolheu. Então, não fomos nós que o escolhemos, antes até Ele nos havia escolhido. Deus nos escolheu para o profetismo. Deus nos escolheu para anunciar a sua justiça. Deus nos escolheu para dar contornos ao seu projeto de vida e de vida plena para todos, apesar de nós, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas inconstâncias, apesar dos nossos medos. E aqui então nós ouvimos Jeremias numa das suas muitas conversas com Deus, porque aqui tem outro elemento interessante. Deus nos escolheu, Deus nos escolhe, Deus nos capacita, Deus nos dá o vigor necessário para vivermos a missão que Ele escolheu para nós. E nós, então, diante dessa escolha, precisamos de cultivar uma intimidade criativa com o Senhor. E nesta intimidade, Jeremias tem uma intimidade grande que pode falar para o Senhor todas as suas angústias, todas as suas dores, todos os seus medos. E esse discurso que nós ouvimos agora faz parte de uma dessas conversas que Jeremias tem com o Senhor. E ele diz: eu estou fazendo aquilo que você me pediu. Estou indo, venci-me a mim mesmo. No entanto, estou enfrentando muitas resistências.
Eles ficam me ouvindo e querendo logo descobrir algum motivo para me condenar. Eles ficam pegando no meu pé, se a gente pudesse dizer assim, numa palavra mais chula. Eles ficam prestando atenção para ver aonde eu vou cair. Então Jeremias está num daqueles momentos que no relacionamento entre os jovens fala-se de DR. Está numa DR, está discutindo a relação com o Senhor. E ele tem essa intimidade suficiente, é necessário que nós também tenhamos essa intimidade. Para chegar diante do Senhor e dizer para Ele algumas vezes, não estou suportando, está difícil para mim. Estou encontrando muita dificuldade. Estou encontrando muita resistência. Eu tento, mas não consigo. Então Jeremias, nessa intimidade grande, por ter ciência de que tinha sido escolhido pelo Senhor, que o Senhor o sustentava na missão, ele pode com liberdade apontar os seus medos diante de Deus. Mas Jeremias não é aquele sujeito reclamão, lamuriento, que só reclama. Ele apresenta as suas dificuldades, mas ao lado disso, ele também apresenta a sua confiança. Eu sei. Está difícil, mas eu sei, eu quero aqui renovar a minha confiança no Senhor. Essa parte não pode faltar. Normalmente, nós assumimos um comportamento lamuriento. E somos campeões em lamúria. E vamos sempre reclamando. Uma reclamação insuportável. Aliás, tem um dado muito preocupante, que nesses dias que as pessoas são obrigadas a conviverem mais umas com as outras, as discussões aumentam muito. Então as pessoas não dão suporte umas às outras, por conta de um comportamento lamuriento, reclamão. Suportar não é assim, tenho que suportar. Suportar não é assim uma atividade, uma atitude que é esgotante. Não, suportar é dar suporte. Dar suporte. É mais ou menos assim, como o armário da cozinha caiu, a gente está sem dinheiro para comprar um novo, o que a gente faz? Enrola um tijolo ou uma pedra num papel bem bonito e coloca debaixo do armário. Para quê? Para dar suporte, para suportar. Então, suportar é isso, é dar suporte. Então, Jeremias não é só um sujeito reclamão, ele sabe onde pode encontrar suporte, onde encontrar vigor, onde encontrar força para que ele continue a missão. E nós também devemos saber onde encontramos o nosso suporte. Quem é o nosso suportador? Quem ajuda a gente a suportar a dor. E então, é em Deus que ele encontra. Esse é o caminho que o profeta fez. Seja também o nosso caminho. É a mesma situação que se repete no texto do Evangelho que nós ouvimos. É importante nós nos lembrarmos que esse capítulo de São Mateus, aliás, o Evangelho de São Mateus, foi escrito em torno do ano 80, o ano 90, e é um tempo de perseguição. Os cristãos não tiveram vida fácil. Foram perseguidos, e nós sabemos. O primeiro século do cristianismo os primeiros séculos geraram muitos mártires. Geraram, porque foi um tempo de muita perseguição. Mas não é muito diferente dos nossos tempos atuais, onde quem quer viver de fato com autenticidade o anúncio do Evangelho também é perseguido. Então os cristãos não tiveram vida fácil, nem no início, nem agora. Mas em todos os casos, esse texto nasce a partir de um contexto de perseguição. Os cristãos eram perseguidos, levados aos tribunais e injustamente condenados. Tribunal nem sempre significa justiça, nem sempre. Às vezes as pessoas são levadas aos tribunais com a sentença já dada. Sobretudo aquelas pessoas que ousam enfrentar os poderosos. Era o que os cristãos faziam. Os cristãos se colocavam na sociedade como contraponto. Eles nadavam contra a correnteza. Eram gente que se colocava diante das situações com esperança nova. Não concordamos com isso.
Ah, mas todo mundo fala isso, todo mundo faz assim, todo mundo rouba, todo mundo... Mas nós não somos todo mundo. Isso a gente aprende logo como criança. Mãe, posso ir na festa? Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. É isto. Nossas mães tinham uma sabedoria muito grande. Nós devemos ser o contraponto e não assimilar com facilidade essas histórias. Ah, todo mundo faz. Ah, todo mundo despreza. Não, o desprezo não combina conosco. Todo mundo se aproveita. Não, aproveitar-se não combina conosco. Então nós vemos aí esse auxílio emergencial. É para ajudar as pessoas que estão sem renda no tempo da pandemia. Aí, milhares, inclusive militares, pessoas empregadas, foram lá e se inscreveram e ganham o dinheiro que era para sustentar a vida daqueles que estavam na carência. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Resista, suporte, mostre o contraponto. E isso que os cristãos faziam nos primeiros séculos. E por conta disso eles eram perseguidos. Condenados, injustamente condenados. E eram mortos. Assim como fizeram com Jesus, que também foi o contraponto na sua sociedade, na sociedade que organizava-se sob bases injustas, foi também resistência na sua religião, que era uma religião idólatra, que elevava louvores ao Senhor, mas deixava o irmão caído na beira da estrada. Jesus foi contra essa religião, foi contraponto, e por isso então foi condenado, foi perseguido e foi morto. Então, assim como fizeram com Jesus, faziam também com os cristãos, seus seguidores, suas testemunhas. Então, o texto do Evangelho nasce nesse contexto, diz, não vamos ter medo, não vamos ter medo. Aliás, esta é a indicação. Na palavra do Evangelho, em diversas circunstâncias aparece, não tenham medo, não tenham medo, porque o medo nos acovarda. Em muitas ocasiões, o medo nos faz covardes, o medo nos paralisa, o medo nos inibe, o medo nos anula. E a palavra do Evangelho, em diversas ocasiões, basta lembrarmos uma, quando Jesus nasce, os pastores na noite escura, quando vem o sinal dos céus que Deus havia vindo morar entre nós, eles ficam com medo. E eles ouvem então dos anunciadores do céu, não tenhais medo, hoje vos anuncio uma grande alegria. Só para lembrar desta primeira. No anúncio da vinda de Deus que vem habitar com a humanidade, o primeiro anúncio é esse, não tenham medo. E esta palavra se repete, não tenham medo, não tenham medo. E Jesus, nesse trecho do Evangelho pequenininho, mais de uma vez, 3, 4 vezes diz, não tenham medo. E é importante alargar os nossos ouvidos para acolher esta palavra, que nos encoraja, nos revigora, nos anima, nos reinventa, nos ergue do chão, nos alegra. E o medo, ele tem a medida humana. Se nós nos valemos apenas das nossas próprias medidas, então nós temos medo. Mas quando conseguimos extrapolar a medida restritiva humana, então nós confiamos. Passamos adiante, alargamos as proporções do nosso coração e da nossa vida. Aí é que está. Então, quando confiamos demais em nós mesmos, estamos restritivamente presos na medida humana. Então, o medo, ele é medido pelas dimensões do coração humano. Mas quando esse coração se alarga e acolhe a palavra do Senhor, e a gente pode dizer como o profeta, eu sei, eu acredito, com Deus serei vencedor, verei a derrota dos meus inimigos. Quando a gente diz como discípulo do Senhor, eu posso crer, porque eu desfaço de mim mesmo, eu me entrego
na cruz, despido da minha humanidade, mas cheio da divindade que vem do céu. É aí que está. Então, romper com a medida restritivamente humana, então nos faz pessoas capazes de crer, capazes de confiar. Então, o contrário de medo nunca será apenas a coragem. O contrário de medo vai ser confiança. À medida que nós confiamos no Senhor, então nosso coração se alarga e nós podemos dizer: creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,